Conversa no ponto. As causas das coisas, as pessoas, os protagonistas. Conversa no ponto, um programa conduzido por António Altepim. Bem-vindos à segunda edição do Conversa no Ponto, uma edição em que vamos continuar a conversa com o Presidente da República, Dr. José Maria Neves. Desculpe. O Presidente... E vai também aprendendo com as rasteiras do percurso? Vou aprendendo com tudo. Eu tenho dito que, mesmo havendo excessos, o Presidente da República deve conter-se para garantir o equilíbrio dos fundamentais do Estado de Direito Democrático, para garantir a estabilidade institucional. Então, aqui, reconhecendo a complexidade do nosso sistema de governo, a sua plasticidade, reconhecendo que exige muita maturidade institucional e muita maturidade dos diferentes atores, o Presidente da República tem que fazer um grande esforço no sentido de garantir a estabilidade institucional, garantir que cada ator cumpra o seu papel, garantir que haja articulação entre os diferentes órgãos de soberania. Mas isso não leva o Dr. José Maria Neves, de vez em quando, a sentir-se como uma espécie de rainha de Inglaterra? Bom, neste caso já não seria rainha, porque a senhora deixou-nos. Mas não se sente às vezes uma espécie de rei de Inglaterra que tem toda aquela imagem simbólica, institucional, mas não tem de facto o poder real de decidir? Estou-me a referir concretamente em matéria de política internacional, de relações internacionais. Sim, o Presidente não tem o poder executivo e não deve ter a pretensão de exercer esse poder executivo. Mas deve ser ouvido. Claro, e tem que procurar influenciar. Mas há alguns aspectos em que o Presidente tem a última palavra. Veja, por exemplo, a nomeação dos embaixadores. Pois. Na nomeação dos embaixadores, também é um poder partilhado entre o Governo e o Presidente da República, e aqui a última palavra é sempre do Presidente da República. Ele é que nomeia ou deixa de nomear. Há também, em relação aos tratados e acordos, que o Presidente pode ratificar ou não. E há o controle preventivo da constitucionalidade dos diplomas. E o Presidente da República, no nosso sistema, tem um papel importantíssimo, que é o poder da mensagem. O Presidente da República pode dar visibilidade a questões políticas, pode exercer uma estrutura de influência. Claro, influenciar o processo de formação de políticas públicas. Muitas das decisões que o Governo toma têm a ver um pouco com ou aconselhamento do Presidente da República, que não acontece publicamente, sim, ou com chamadas de atenção do próprio Presidente da República. Então, não tendo poder executivo no nosso sistema de governo, o Presidente não é um monarca, porque o Presidente pode falar, para além de outros poderes que pode exercer, tendo a última palavra em algumas nomeações, por exemplo, de altos cargos, na promulgação de diplomas e na fiscalização da constitucionalidade dos diplomas, portanto, há aqui espaços para, com inteligência, muita serenidade, ir exercendo o papel de árbitro e moderador do sistema político. E eu que sou uma daquelas pessoas que diz logo aquilo que pensa, mas também não sou Presidente da República, posso dizer à vontade, o Sr. Presidente nunca se sentiu constrangido, incomodado, por não dizer coisas que lhe apeteceriam dizer? Não, o Presidente tem que treinar-se para isso. Tem de conter-se. E talvez
há 15 anos atrás eu não serviria para Presidente da República. Não, ainda para mais teve 15 anos em que podia dizer praticamente tudo. Que dizer praticamente tudo. Neste momento, é claro que o Presidente deve autolimitar-se. Mas nunca se sentiu inibido na sua liberdade? Não, nunca me senti. Porque nem tudo o Presidente diz publicamente. Sim. Mas o Presidente deve ter espaço para dizer tudo, mesmo que não diga publicamente todas as coisas. É claro que o Presidente tem de conter-se, não é? Para também não transformar-se em fator de instabilidade. No fundo, o Presidente, no fim do dia, deve garantir a estabilidade institucional e garantir que o sistema funcione e que haja resultados em benefício das pessoas. É muito mais prejudicial para os cabo-verdianos se houvesse instabilidade, se houvesse problemas, do que o Presidente procurar, muitas vezes nos bastidores, tentar limitar-se e ajudar na resolução dos problemas. Falou aí na nomeação de embaixadores, cuja decisão final é do Presidente da República. E eu tenho aqui uma pulga atrás da orelha que me está aqui a dizer: António, faz esta pergunta. Mas penso que corresponde às interrogações da sociedade cabo-verdiana. O Sr. Presidente alguma vez recebeu uma proposta do Sr. Primeiro-Ministro indicando o nome de Abrão Vicente para embaixador em Portugal? Aqui talvez eu vou ser um pouco mais aberto. Ouça, o único embaixador proposto e que foi vetado foi o Dr. Mário Matos, pelo Presidente Jorge Carlos Fonseca. Por quê? Porque o Dr. Mário Matos já tinha o agremão. Como é que se processa? É claro que é um poder partilhado, então há consultas. E, portanto, o Presidente não veta, o Presidente dialoga, discute com o Governo. O Governo pode dizer: Sr. Presidente, estou a pensar em tais nomes. E o Presidente dizer: não, repondera este nome, repense este nome. E antes de fazer a proposta. O Presidente só veta. Sim. Quando a proposta é feita. Não, mas eu estou a colocar a questão ao Sr. Presidente porque foi o próprio Abrão Vicente, ex-Ministro da Cultura, que veio publicamente a dizer que o nome dele tinha sido vetado pelo Sr. Presidente. A única coisa que eu posso dizer é que eu ainda não vetei nenhum nome. Sempre fui consertando e fui discutindo. Todos os presidentes, logo no início, colocam critérios para a nomeação de embaixadores e até membros de governo. Porque o Presidente Mascarenhas Monteiro, por exemplo, não aceitou algumas propostas de embaixadores e não aceitou algumas propostas de ministros. E ele era muito rigoroso na colocação de algumas linhas vermelhas, desde o primeiro momento. E foi ele que me indigitou, e a nossa primeira conversa foi uma conversa sobre as relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, desde logo na formação do governo. Depois tive com o Presidente Pedro Pires, que também tinha os seus critérios, discutíamos as propostas antes delas serem feitas e antes das pessoas serem contactadas. E depois também tínhamos o Presidente Jorge Carlos Fonseca, que não nomeou o embaixador Mário Matos, na altura, que nós tínhamos proposto, e que já tinha eu discuti com o Presidente Pedro Pires. O Presidente Pedro Pires aceitou que ele fosse embaixador em Espanha,
e só a partir daí pedimos o agreement. Só que o agreement chegou... Já numa altura em que tinha mudado o presidente. Não tinha mudado não? o presidente, muito antes. Muito antes não, uns 2 meses antes das eleições. Mas, como já estávamos a 2 meses das eleições, não quisemos nomear. Tínhamos todas as condições para o presidente Pires nomear. Mas como já estava tudo pronto, o reino da Espanha já tinha garantido o agreement, logo depois das eleições dissemos ao presidente Jorge Carlos Fonseca: aqui está a proposta, já tem o agreement, já está tudo pronto, e aí houve o veto. Quanto às situações desde que eu assumi, na primeira reunião com o primeiro-ministro e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, eu falei das nomeações dos embaixadores, consensualizamos os critérios e temos agido de acordo com esses critérios desde essa altura. E os critérios têm sido cumpridos pelas duas partes? Eu tenho sido absolutamente coerente. Quando as propostas não estão de acordo com os critérios consensualizados, eu digo claramente que não estou de acordo e tenho agido tenho sido muito coerente. Ainda continuando, enfim, nesta área da política externa cabo-verdiana, há pessoas que entendem, analistas, políticos, que Cabo Verde, a partir de determinada altura, nomeadamente com o governo do Dr. Ulisses, inverteu aquela que era a orientação da diplomacia cabo-verdiana. E, nomeadamente, de que é que acusam o governo e a política externa deste governo? O alinhamento acrítico, por exemplo, o alinhamento acrítico de Cabo Verde, não só em relação aos Estados Unidos da América, mas também em relação à União Europeia. Ou seja, há um alinhamento permanente de Cabo Verde com estas duas potências, digamos assim. Quando no passado a lógica era um bocado diferente. Ou seja, as relações, naturalmente, que eram cordiais, eram boas, do ponto de vista diplomático, quer com os Estados Unidos, quer com a União Europeia, mas nem sempre Cabo Verde concordava, alinhava com os posicionamentos destas potências. Veja, e até lhe ia dar mais 2 exemplos, aliás 3, digamos assim, e encerrávamos a questão. Por exemplo, Cabo Verde alterou a sua posição em relação ao reconhecimento do Saara Ocidental, da República Árabe Saharaui Democrática, não é? Alterou, eu não direi que alterou, porque Cabo Verde formalmente continua a dizer que defende a Constituição do Estado da Palestina, como aliás a maior parte das nações o fazem há 70 e tal anos, e não há nenhum Estado da Palestina, não é? Mas também é uma das críticas também a posição de Cabo Verde, ou seja, do governo de Cabo Verde, não sei propriamente se é a posição do seu Presidente da República, em relação à guerra na Ucrânia. Cabo Verde tomou o partido de uma parte. É o que se diz e é o que se vê, não é? E há algum fundamento para esta crítica. Não tendo alinhado com aquela que seria a posição natural de um país que sempre teve essa postura ao nível das relações internacionais, que era contribuir para a paz na região e contribuir para o final da guerra, não é? São estes o alinhamento acrítico à União Europeia e aos Estados Unidos, a alteração da posição em relação ao Saara Ocidental, não sei se foi concertado com o Sr. Presidente da República. Em relação à Palestina, houve várias votações nas Nações Unidas em que Cabo Verde manteve uma posição de grande ambiguidade, não é? Numa altura em que havia uma ação de genocídio claro na faixa de Gaza, não é?
E depois também em relação à guerra na Ucrânia, que Cabo Verde tomou logo no início uma posição de alinhamento por um dos lados da guerra. Estas posições todas, que têm sido adotadas pelo Governo, são concertadas com o Sr. Presidente da República? Aqui está uma área em que o Presidente deve limitar-se em comentar publicamente. Eu percebo, mas eu também sou jornalista. Claro, e devo dizer-lhe, todavia, que vou tomando notas e vou acompanhando com muita atenção essas críticas que existem na comunicação social e na opinião pública cabo-verdiana. E, nomeadamente, em relação ao alinhamento com os Estados Unidos, as críticas que se faziam a esse alinhamento excessivo e acrítico com os Estados Unidos, parece-me até que adquiriram maior substância, maior fundamento com esta mudança na administração Trump. Não é? Mas eu, globalmente, tenho falado dessas questões da política externa nos meus diferentes discursos e que estão publicados no Ofício do Bem Comum, já publicámos 3 volumes, eu fui referindo-me genericamente a forma como, no meu entendimento, Cabo Verde deve atuar na arena internacional. Tenho de, enquanto Presidente da República, evitar cacofonia nas relações internacionais e divergências públicas entre o Governo e o Presidente da República, e tenho feito tudo para, nos encontros que eu tenho tido com o Governo, expressar claramente as minhas opiniões sobre estas matérias, coligindo com muita atenção as críticas que existem na sociedade, as críticas dos partidos políticos e toda a opinião pública sobre estas matérias. Bom, isto agora, continuando na mesma linha, vamos falar nas relações, de algum modo também estávamos a falar antes disso, do estado das relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Ainda no terreno das percepções, não é? As percepções são sempre percepções, não, quer dizer, não são verdades absolutas, aliás, nem há verdades absolutas. Mas há alguma percepção pública, precisamente por esses sinais muito subtis por parte do Sr. Presidente, em algumas declarações públicas, em algumas postagens nas redes sociais. Em relação ao Primeiro-Ministro, também, embora não sejam tão subtis, há a ideia, construiu-se a ideia, a percepção pública, de que as relações institucionais entre os dois não são as melhores e que o Primeiro-Ministro não cumpriria com compromissos assumidos previamente com o Presidente da República. Estas percepções têm alguma razão de ser? Há razões para as pessoas pensarem isto. Ou seja, isto são percepções, obviamente, mas há alguns sinais que parecem indiciar isto, porque algumas vezes o Presidente da República, sobre uma mesma questão, disse uma coisa completamente diferente daquela que disse ou que vai dizer mais adiante o Primeiro-Ministro. Justifica-se esta... Nessas questões, Alte Pinho, a única coisa que eu posso dizer, enquanto eu for Presidente da República, é que o Presidente tem feito tudo para que as relações entre o Presidente e o Governo sejam relações, do ponto de vista institucional, boas. Eu tenho feito tudo para garantir a autonomia do Governo. O Governo é um órgão de soberania autónomo. Aparentemente o Sr. Presidente não tem criado problema nenhum ao Governo. Essa é uma crítica que lhe fazem também. De não criar problema. Enfim, é uma boa crítica, sabe? Não usar alguns poderes que tem
para travar algumas práticas governativas e tal. Essa é uma crítica que lhe fazem pessoas da sua área política. Não é? Da minha área política, mas as pessoas devem entender que o nosso sistema de governo, há um governo com maioria absoluta no Parlamento. Sim. Que pode derrubar o veto do Presidente da República. Na nossa Constituição é muito mais fácil derrubar o veto do Presidente da República, e já temos 2 casos, não é? Um caso de um veto de um diploma que foi do Parlamento, no outro caso um diploma do Governo que depois o Governo mandou ao Parlamento. Está-se a referir aos professores. Aos professores. E portanto, de acordo com a nossa Constituição, quando temos um governo com maioria absoluta e com confiança do Parlamento, há alguns limites na intervenção do Presidente da República. Porque o governo também tem o seu programa sufragado pelo eleitorado e tem a confiança do Parlamento que representa o povo de Cabo Verde. Portanto, a nossa Constituição, o governo é politicamente responsável perante o Parlamento. E o Presidente deve considerar tudo isto para não ser um elemento perturbador do funcionamento do sistema. E às vezes as pessoas acham que o Presidente pode muito mais do que efetivamente pode no nosso sistema de governo. O Presidente, por exemplo, pode dissolver o Parlamento. Pode. Mas o Presidente deve ter as necessárias cautelas para não dissolver o Parlamento, criar uma instabilidade governativa, antecipar as eleições e os resultados não serem muito diferentes do que aqueles que existem, ou então haver um reforço. Iria colocar o Presidente até numa situação ou de haver um fragilidade, reforço daquela maioria que está a exercer. Exatamente. O Presidente fica sem alternativas a não ser renunciar. Então, é preciso ter em conta as sondagens de opinião, é preciso ter em conta todo o funcionamento do nosso sistema e haver suficiente equilíbrio para não provocar instabilidades no nosso sistema de governo. Ainda continuando no terreno das percepções, esta é a parte dedicada às percepções. Queria fazer uma referência breve, já se falou muito sobre isso, sobre a questão da Primeira-Dama, e nomeadamente o Estatuto da Primeira-Dama. A ideia com que ficou a generalidade dos observadores em Cabo Verde é que o Sr. Presidente, tendo tomado aquela decisão, de pagar um salário à Primeira-Dama, embora tenha cometido um erro, não iria por aí se não tivesse sido acalentado pelo Primeiro-Ministro. Ou seja, a ideia que eu não sei se é verdade ou se é mentira, eu não estava lá. A ideia com que se ficou é que o Sr. Presidente avançou com isso porque teve uma garantia do Governo que a situação do Estatuto se ia resolver e, portanto, a sua esposa, a Primeira-Dama de Cabo Verde, poderia, nesse Estatuto, oferir-lhe um salário. Esta é uma ideia muito maioritária em termos dos observadores da política cabo-verdiana. Que o Sr. Presidente terá caído numa armadilha. Embora tendo agido, não devendo ter praticado aquele ato, caiu numa armadilha. E veja, eu aqui, o que eu posso dizer, Realte Pinho, é o seguinte: agimos com total boa-fé e total transparência. Primeiro, nós consideramos logo num primeiro momento questões éticas. Se a Primeira-Dama continuar a trabalhar numa empresa privada, pode suscitar conflitos de interesse. E associar a imagem do Presidente da República a uma marca, a uma empresa. Claro.
Então o que é que logo no início pôs-se a questão? Porque todas as primeiras damas anteriores já estavam praticamente no final da carreira. Uhum. E por exemplo, no caso da doutora Adélcia Pires, logo que assumiu as funções de Entrou na primeira-dama, reforma, não foi? Do Ministério da Educação. logo que assumiu as funções, deixou de exercer o cargo de professor no Liceu da Várzea e continuou a ser pago pelo Ministério da Educação até 2 anos depois, quando se aposentou definitivamente e pronto. E então, quando se pôs... A doutora Lígia Fonseca, por exemplo, que exerce a advocacia, assumiu o compromisso de não interferir em nenhuma ação que fosse contra o Estado, por exemplo, Sim. mas continuou a exercer continuou a exercer ou seja, tinha uma profissão liberal. Tinha uma profissão liberal. No caso... Ela não tinha uma profissão liberal, ela trabalhava numa empresa e poderia pôr problemas de conflitos de interesses e questões éticas no exercício. E então, de boa fé, a questão foi dialogada com o governo e foram encontradas conjuntamente soluções, porque ela começou a receber e foram encontradas soluções para ela fazer descontos para as finanças, fazer descontos para o INPS. E o salário que foi fixado foi de acordo com o salário que ela tinha já tinha na empresa. Portanto, utilizou-se a lei de requisição. E, portanto, todas as coisas foram feitas de forma transparente. E isto durou durante um ano? Quase 2 anos. Quase 2 anos. O que é que as finanças nunca se opuseram a nada? O Tribunal de Contas também não se opôs a nada, ninguém se opôs a nada e, de repente, há um funcionário que entra no sistema, que passa por um partido político esses dados e o partido político usa os dados contra a Presidência da República. Mas o que é que nós fizemos? Neste contexto, o Governo tira o cavalinho da chuva, o Primeiro-Ministro calou-se, o Ministro das Finanças também se calou, quando sabiam... Não, nesse contexto, face à atitude dos atores políticos, suspendemos imediatamente e fizemos a reposição do valor que ela tinha recebido. Nessa ocasião não se sentiu traído pelo Primeiro-Ministro? Não, eu tenho da política uma ideia de aprendizagem. Eu, quando assumi o cargo de presidente, eu disse, bom, já estou totalmente preparado, porque já tinha trabalhado com 3 presidentes. Sim. Como primeiro-ministro, mas também já tinha tido vários encontros com o presidente Aristides Pereira num outro contexto. Portanto, eu conhecia muito bem os 4 presidentes que me antecederam e trabalhei também com outros presidentes de outros países. Mas o que me faltou quando assumi a presidência é o conhecimento dos atores, dos diferentes atores, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Hoje sinto-me muito mais apetrechado para lidar com todos. Eu não posso mudar as atitudes e os comportamentos de cada um, a forma como cada um age, a forma como cada um pensa, e então eu tenho que trabalhar considerando esses aspectos. Eu acho que a primeira-dama deveria ter um estatuto, não deveria trabalhar numa empresa privada. Eu acho que há conflitos de interesses, claramente, mas eu não posso ultrapassar esses limites se os outros atores políticos não estão em condições de construir consensos em torno dessa matéria. Mas o Dr. José Maria Neves, nesta matéria, também alterou a sua posição, porque no tempo em que era primeira-dama Lígia Fonseca, se a memória não me falha, manifestou uma posição contra a criação de um estatuto de primeira-dama. Não, nunca. Então, quero esclarecer a questão. Eu estou-lhe a dizer isto porque esta é a percepção pública. Também é a percepção pública. Como esteve contra a realização de obras na residência oficial do Presidente Jorge Carlos Fonseca. Quer dizer, isto não é o que eu penso, é o que as pessoas pensam. Ficou isto no ar.
Nunca foi esclarecido. Veja, quando o presidente Jorge Carlos Fonseca assumiu, já havia, portanto, estudos feitos, diziam que aquela residência na Prainha não era muito adequada. Então já havia terreno no Palmarejo Grande, reserva de terreno, já havia orçamento para se construir uma residência oficial do Presidente da República. E já havia identificação de 3 ou 4 residências para o Presidente eleito, na altura, morar, quando assumisse as suas funções, até a construção da nova residência. Entretanto, a nova presidência resolveu tomar outras decisões, mudar a residência. E foram inscritos recursos para a construção da nova residência. Só que os projetos foram sendo protelados com o aumento dos custos. Só no final do governo do MPD que se conseguiu concluir a custos elevadíssimos a remodelação daquela residência na Prainha. Mas houve recursos no orçamento. Que é a residência onde o Sr. Presidente hoje habita. Houve recursos no orçamento para a construção da nova residência e depois para a reabilitação daquela residência. Eu sempre insisti em como devíamos ter uma residência para o Presidente da República e para o Primeiro-Ministro. Sempre insisti nessa ideia. E, inclusive, também quando já estava no fim do meu mandato, já havia esforço para a identificação de um terreno para a construção da residência do chefe do governo. Quanto à questão da primeira-dama, sabe que eu acho que neste momento há estatuto que precisa ser desenvolvido. O estatuto foi feito, a criação do gabinete da primeira-dama fez-se em... quando da presidência de Pedro Pires, não é? Em 97. Fomos lá, inspirámos-nos no que havia na presidência portuguesa, que era o sistema mais próximo do nosso. E avançamos com o gabinete do cônjuge do Presidente da República. Que é uma coisa um bocado estranha, que por um lado não há primeira-dama, não é? Mas por outro lado tem gabinete próprio, tem secretário, ao que me recordo, tem segurança, tem viatura e tem turista. Claro, e é isto que dá um estatuto. Só não tem salário. É um estatuto que se foi construindo. Sim. Então, quando se estava a discutir o estatuto dos titulares de cargos políticos, é que a doutora Lígia pôs a questão de um estatuto no mesmo quadro que se devia também... Um cargo político. Sim, e não é um cargo político. Que se devia discutir o estatuto da primeira-dama. O que é que eu disse? Não. O estatuto da primeira-dama não pode ser discutido neste contexto porque não é um cargo eleito. É um cargo político. Teríamos que discutir de outra forma. Eu acho que não deve haver um estatuto para a primeira-dama, mas na lei orgânica da presidência serem tomadas medidas, se se quer chamar isso de estatuto que se chama, mas eu nunca defendi e ainda não defendo um estatuto autónomo para a primeira-dama. Eu acho que as questões devem ser reguladas na lei orgânica, como propusemos. A presidência, inclusive, chegou a fazer um esboço de proposta e endereçou... Não um esboço, uma proposta totalmente mesmo, elaborada com todos os dados sobre a nova lei orgânica. Sim. E nessa proposta, desenvolvemos aquele artigo que vinha na lei orgânica de 97. Só isso é que nós fizemos. Não propusemos um estatuto autónomo. Dissemos, não, a primeira-dama tem um gabinete, a primeira-dama pode exercer a tempo inteiro e quando exerce a tempo inteiro tem direito a uma subvenção correspondente a 70% ou 80% do vencimento, ou quando tem um determinado vencimento, não pode ser prejudicada, recebe o mesmo vencimento que tem fora.
É só isso que nós fizemos, mais nada relativamente à questão da primeira-dama. Não há um estatuto autónomo, não passei a defender um estatuto autónomo, não. Eu continuo a defender que no quadro da lei orgânica devem ser tomadas providências para uma primeira-dama que esteja a exercer a tempo inteiro, mas primeira-dama não é cargo político, não é co-presidente da República, mas a sociedade cabo-verdiana espera um papel social importante da primeira-dama. E só pode exercer esse papel se efetivamente tiver condições para exercer esse papel. Dizem que essa questão não está na lei, mas também não está na lei a questão da segurança, não está na lei a questão das viagens que são realizadas e pagas pelo Estado. Há um conjunto de outras questões que a primeira-dama... Em abstrato até poderiam ser considerados gastos indevidos, não é? Claro, porque não estão em nenhuma lei. Mas já se criou, desde a independência, criou-se implicitamente essas normas que regulam a vida normal da primeira-dama. E não acha que esta situação que envolveu a primeira-dama foi utilizada e manipulada como arma de arremesso? Eu acho que sim, a divulgação foi para ser utilizada como arma de arremesso político e para ganhos político-eleitorais. Bom, mas por menos ficamos aconchegados com a ideia de que o seu presidente não foi traído pelo primeiro-ministro e para si foi uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem. Nós vamos aprendendo, né, nesses processos e veja, eu estava a contar que estava tudo tranquilo. Pela forma como as questões foram tratadas. Foi essa a ideia que passou para as pessoas. Sim, eu estava a contar e eu nessas coisas tenho muita cautela. Tenho muita cautela, não foi nenhuma ingenuidade. Foi confiança nas instituições e agir de muito boa fé e numa perspectiva ética, de evitar conflitos de interesse e, sobretudo, fazer as coisas de forma transparente. A primeira medida que eu tomei, Alto Pinho, foi alojar todas as contas da presidência no Tesouro. Não há nenhuma movimentação financeira da presidência que não se saiba imediatamente. E é uma coisa pública. É pública. Está a ver? Portanto, aqui, mesmo a questão do vencimento. Esse funcionário não fez nenhuma denúncia. E o estranho é que, dando, enfim, por certo, não é, que teria sido uma ilegalidade, o estranho é que durante mais de um ano, nem as finanças, 2 anos, perto de 2 anos, nem as finanças, nem o Tribunal de Contas repararam em nada. É uma coisa... A ser uma ilegalidade, não repararam em nada. Não, as coisas foram feitas conjuntamente. Não houve qualquer decisão do Presidente da República às escondidas. Não. Mas foi essa a ideia que os seus adversários políticos quiseram passar. Sim, mas não foi às escondidas. Qualquer pessoa que analise, vendo que os dados financeiros estão no SIGOF, que podiam ter acompanhamento concomitante das finanças e do Tribunal de Contas, que os descontos eram feitos para as finanças e para o INPS, não é? Portanto, não havia como agir de forma intransparente. Mas nessas coisas, como eu digo, Alto Pinho, é preciso sempre um conhecimento mais adequado do contexto, das circunstâncias, não é? E ir aprendendo a gerir as coisas com muita cautela. Sente que nestes 5 anos, não é? Praticamente, de presidência... Já estamos a 3, vamos... A caminho de 4 anos. Sente que
aprendeu mais neste período do que nos 15 anos em que foi primeiro-ministro. Quer dizer, em termos de relações institucionais, de relações com as pessoas, de relações com os atores políticos. Não, eu acho que não. Nos primeiros anos em que eu fui primeiro-ministro, foi um processo muito enriquecedor. Trabalhei com 3 presidentes e fui conhecendo melhor os meandros do funcionamento do poder. Mais do que isso, também tive contactos com presidentes de todo o mundo. Não é? Com presidentes que eram chefe do governo, também. Que é o caso africano, inclusive. Africano, quase todos. E com o presidente dos Estados Unidos, o presidente também da é chefe do China, governo. O presidente da China, com primeiros ministros de todo o mundo. Eu trabalhei com 6 presidentes de Portugal. 6 primeiros ministros de Portugal. E então é isso. Fui aprendendo muito enquanto primeiro-ministro e acho que como presidente também foi nesses 3 anos um tempo muito enriquecedor. 2 questões muito rápidas. Eu até me apetecia que fossem 3, mas o tempo é limitado. Queria voltar aos transportes, mas de algum modo também já falamos de transportes. Segurança. Há 2 coisas que são completamente diferentes, que é a percepção de insegurança, que muitas vezes é alimentada por, enfim, factoides e empolamento de situações, e a situação real que nos permite sentir na pele insegurança. Nas últimas semanas, em São Vicente, em particular, tem havido atos absolutamente inqualificáveis, não é? Uhum. De agressões de pessoas, de roubos e furtos com muita violência, não é? Uhum. Isto por um lado. Por outro, eu queria que, enfim, que nos desse a entender qual é a sua opinião sobre as questões da insegurança que o país vive, mas por outro lado também gostaria que se pronunciasse sobre esta questão, que é: quais são os crimes que incomodam as pessoas? Há 2 crimes fundamentalmente que incomodam. Quando me refiro às pessoas, refiro-me às pessoas comuns, não me estou a referir àquelas pessoas privilegiadas que vivem em condomínios, não é? Com segurança e não sei o quê. Quais são os crimes que incomodam mais as pessoas? Caço-fode, não é? Assalto a residências, não é? Eu não sei se há estudos, mas há uma percepção e há uma certeza de que a maior parte destes crimes são praticados por pessoas que são toxicodependentes. Mas sabe-se que 70% da população prisional, e este não é só um dado de Cabo Verde, é um dado mundial, salvo umas exceções dos países do norte da Europa, 70% da população prisional está presa, passa o pleonasmo, por crimes direta ou indiretamente associados às drogas. E, portanto, que ideia é que isto nos dá? É que decénios de políticas proibicionistas, não é? Nomeadamente em relação aos consumos de drogas, têm levado ao aumento da criminalidade. E até da insegurança em termos sanitários, não é? Com a proliferação de algumas doenças, HIV-Sida, hepatites e tal. Curiosamente, o único político cabo-verdiano que eu um dia, estava até há pouco tempo a Cabo Verde, ao que me recordo, há poucos anos, que eu ouvi falar, que eu ouvi defender uma nova estratégia nessa matéria, ou seja, que se calhar era preciso repensar o proibicionismo e adotar uma nova atitude em relação às drogas. O único político que eu ouvi falar nisto é aquele que é hoje provavelmente o decano dos políticos cabo-verdianos, embora não esteja no ativo, que é o comandante Pedro Pires. Mas, ainda nesta matéria, regressando ao norte da Europa, que já referi há pouco tempo, as políticas liberalizadoras do consumo, com controle social do Estado,
tem levado a uma queda vertiginosa da criminalidade, e ao contrário do que acontece nos países da Europa do Sul, que estão sempre a construir prisões, nos países da Europa do Norte, nomeadamente nos países nórdicos, estão a fechar prisões e a vender prisões. Não lhe parece que deveria haver uma nova atitude em relação a isto? Porque o problema está... Já se percebeu que o problema é este. Ou seja, é um problema criminal, mas é um problema que tem a ver com dependências químicas. Haverá sempre um feixe de causas para a questão da insegurança ou da percepção da insegurança. Portanto, aqui, sim, há necessidade de todas essas variáveis serem identificadas e serem tomadas medidas, designadamente o reforço de meios humanos e materiais para melhorar a eficácia do combate à criminalidade, designadamente contra a propriedade, que é o que mais perturba a sociedade cabo-verdiana e é o que também contribui para que haja essa percepção de insegurança existente na sociedade. Cujas vítimas são as pessoas até com menos recursos. Claro. Mas, como eu digo, há sempre um feixe de causas que tem a ver com a pobreza, o baixo rendimento das pessoas, aspectos de urbanização, desemprego e o consumo de estupefacientes, etc, etc. Portanto, é preciso, como eu já disse, identificar essas diferentes variáveis a montante e procurar tomar medidas mais transversais, mais abrangentes, que permitam criar um ambiente de maior segurança, revertendo assim a percepção de insegurança. Mas seria sensível, não direi em matéria de adoção de políticas imediatas, mas seria sensível à construção de um debate público sobre esta questão das drogas? Neste momento precisamos de melhorar o debate público sobre um conjunto de questões. Aliás, há um cientista político americano, Lindenblum, ele dizia que a diferença entre um país desenvolvido e um subdesenvolvido no processo de formação das políticas públicas tem a ver precisamente no debate entre os diferentes empreendedores políticos e entre as diferentes comunidades políticas. O que acontece é que nos países mais desenvolvidos essas questões são mais debatidas e o que contribuem para melhorar a qualidade da formação das políticas públicas. Veja o acordo das pescas. Antes nós podíamos fazer esses acordos mesmo sem debates aprofundados e as questões serem menos debatidas ou provocarem menos descontentamentos. Hoje, com o crescimento de Cabo Verde, as pessoas exigem muito mais debates. Então, em relação a um conjunto de políticas públicas, mas designadamente a questões que se referem à segurança e que têm a ver diretamente com a vida das pessoas, é fundamental haver um debate mais amplo sobre as causas, envolvendo os diferentes atores e sobre as medidas de política que devem ser tomadas para responder à situação existente. Agora, muito rapidamente, penso que temos 1 minuto para acabar. O que é que o Dr. José Maria Neves pensa fazer em 2026? É candidato? Eu só avaliarei a situação em 2026. As eleições serão lá para os finais de 2026 e aí tomarei uma decisão. Eu não tenho nenhuma obsessão com o exercício do poder e eu devo dizer que a minha perspectiva é sempre servir o bem comum. Se considerar que poderei continuar nessa linha para servir o país, candidatar-me-ei. Se a minha avaliação disser, bom, é hora de arrumar as chuteiras e
e fazer outra coisa, também farei com toda a tranquilidade. Dr. José Maria Neves, muito obrigado por ter vindo à Conversa no Ponto. Assim que nos assiste através das ondas da rádio e também através da internet, cá nos encontramos na próxima semana aqui na Conversa no Ponto. Conversa no Ponto. As causas das coisas, as pessoas, os protagonistas. Conversa no Ponto, um programa conduzido por António Altepim.